Boa noite a todos. Vamos começar aqui com o que a gente quer passar hoje, que são sobre as novas tendências, né? As novas tendências dessa nova era, né? Depois dessa pandemia, ainda em plena pandemia, que ainda não terminou. Mas aqui eu estou com um relatório do Consumidor do Futuro 2022 da empresa WGSN. Existem várias empresas que elas são especializadas em fazer esses relatórios. A Globo faz relatórios, e outras empresas, a Mind Miners. Eu não consegui relatório recente de 2021 da Mind Miners, né? Porque ela é privada, para você ter que comprar. O que eu tinha mais recente era de 2019 e ele já não reflete mais. Foi um professor que me passou, né? Professor lá da USP de São Paulo, da pós que eu fazia. E ele não reflete mais muita coisa. Boa noite, pessoal. E eu vou repassar aqui, né, brevemente, que eu sei que vocês, alguns ainda vão fazer a avaliação, sobre um pouco dessas tendências, né? Porque a gente, como está falando de consultoria, é importante saber das tendências, do que é que vem por aí. Aqui a gente vai ver um pouco e comentar, como também vocês estão abertos para trazer aquilo que vocês compreendem e fazer intervenções. Se a gente não conseguir vencer esse conteúdo ainda hoje,
a gente pode tentar na próxima aula. Então, né, enquanto a nossa velocidade de conexão dispara, os índices de contágio emocional digital também devem crescer. É um traço comportamental no qual as pessoas imitam os sentimentos de quem está próximo, né? Então, a gente está vendo muito isso nas redes sociais, em TikTok, em redes, né, no Instagram, nos stories, de que esse comportamento, né, que a gente pensa que é uma bobagem, mas que ele não deixa de ser não deixa de ter impacto no consumo. Afinal de contas, todos são consumidores, né? E as coisas elas terminam na internet, né? Quando está na rede, quando tem visualização, quando é uma coisa que ganha, né, notoriedade, elas vão contagiando outras pessoas, né? Gera aquele burburinho na internet. A gente hoje acontece uma coisa, né, na internet e rapidamente todo mundo está sabendo, todo mundo tem acesso. Então, isso daí que está relacionado basicamente a isso. As letras elas estão pequenas, eu vou aumentar um pouco aqui para que todos consigam ver. Já vimos manchetes sobre como a tecnologia 5G transformará a conectividade. O IP, em torno dos veículos autônomos, sem a necessidade de motorista, domina as conversas do café. Alguém aí quer dar um passeio no Hyperloop? E parece que ninguém mais se lembra de quando a teleconferência deixou de acontecer por causa de problemas de conexão. A tecnologia, literalmente e figurativamente, está entre nós. A sociedade conectada, um dos símbolos da nova década, se estabelecerá em 2022. Até lá, de acordo com o relatório Internet of Things, né, Internet das Coisas, divulgado pela Ericsson em 2019, haverá cerca de 29 bilhões de dispositivos conectados em nível global, 3 vezes a população humana. A tecnologia 5G, passei aqui errado, a tecnologia 5G, vamos aqui, subir demais, amplamente usada nos países desenvolvidos, e 75% da população mundial terá acesso à internet. E a chegada do Wi-Fi 6 promete melhorar de modo significativo o acesso dos usuários em áreas de alto tráfego online, sem comprometer a bateria dos dispositivos. Então, né, como vocês estão vendo, e devem saber, até mais do que eu, que existem, né, novas tecnologias, tanto para baterias, como também o 5G, né, que vem aí, essas disputas entre Estados Unidos e China sobre essas empresas, sobre o que os governos desses países podem, no caso da empresa chinesa, né, que foi alvo de diversas acusações, né, recentemente reverberou aqui no Brasil, do governo brasileiro e tudo mais. Eu acho que alguns de vocês podem ter ficado sabendo um pouco sobre isso, dessas polêmicas recentes sobre a tecnologia 5G. Existe muita gente que fala que vai ser muito prejudicial, outros que defendem, né? E é aquilo, né? Quem defende, assim, a gente sabe que a gente vai estar imerso nisso daqui a pouco, e a gente não sabe até que ponto foram esses estudos sobre os impactos verdadeiros sobre radiação e tudo mais. Eu não sei dizer precisamente aqui se existe alguma coisa comprovada sobre sobre o que é prejudicial, né? Ao que a gente vai estar exposto, né? Muita gente fala que será muito prejudicial, que aumentará a incidência de câncer e tudo mais, mas tudo isso depende de estudos científicos, né? A gente vê por aí muita gente que emite opiniões na internet, mas a gente não sabe o embasamento científico daquilo ainda. Enquanto a nossa velocidade de conexão dispara, os índices de contágio emocional digital também devem crescer. Um traço comportamental no qual as pessoas imitam os sentimentos de quem está próximo.
Na era digital, esses sentimentos são transmitidos rapidamente em escala global. Um meme enviado pode gerar sorrisos no mundo todo. A imagem de uma floresta em chamas é capaz de gerar uma revolta generalizada. Vídeos de profissionais de saúde celebrando. Pronto, deixa eu subir aqui novamente. Subir demais. Celebrando a alta de pacientes curados da Covid-19 trazem inspiração. Como essas mudanças tecnológicas transformaram as nossas vidas? A nossa matéria anual, O Consumidor do Futuro, analisa a macroeconomia e os propulsores da sociedade, mostrando os novos desejos do público e o novo conceito de poder de compra. Na pesquisa que fizemos, consideramos também os sentimentos que mais impactarão os hábitos do consumidor. Entender esses novos hábitos de compra pode ser a diferença entre o crescimento e a estagnação. Então, passei de novo aqui para uma pesquisa da Globo, eu baixei várias pesquisas. Então, sobre o sentimento do consumidor, né? Quais são esses sentimentos que a gente vê e que a gente vai falar aqui sobre eles nos próximos slides. Esses sentimentos que a pesquisa aponta, né, são medo, desincronização social, resiliência equitativa e otimismo radical. Conheça o seu consumidor, né, do futuro, né, os estabilizadores, os comunitários e os novos otimistas. Os pontos de ação, a gente vai ver aqui também um pouco dos pontos de ação, e a gente vai aprofundar, né, agora mais um pouco sobre o que são esses medos que a pesquisa relata. Deixa eu aceitar aqui Camille Batista, boa noite. Pronto, a gente vai ver agora um pouco sobre esses medos que a pesquisa aponta. Sentimentos do consumidor. Antes de apresentarmos os principais grupos de consumidores de 2022, é preciso entender os elementos que estarão remodelando o dia a dia dessas pessoas. Quais são os desafios e as oportunidades? E como as empresas podem criar produtos e serviços que atenderão a essas necessidades diversas. A equipe de pesquisa global da WGSN identificou 4 sentimentos chaves do consumidor. Analisar com cuidado esse novo cenário ajudará você a entender como os líderes empresariais buscam inovar para se manterem relevantes, mesmo que o mercado pareça cada vez mais volátil, né? Então essas pesquisas, elas são encomendadas justamente para isso, né? Para que esses empresários, esses líderes empresariais, eles saibam quais são as perspectivas de mercado, quais são as tendências, né? Pesquisar essas tendências e o comportamento do consumidor é essencial no dia de hoje, nesses tempos de hoje, né? E, assim, é muito importante, né? O pessoal de marketing vive de olho nesses relatórios, né? E eles encomendam esses relatórios, essas pesquisas, para que não só o pessoal de marketing, como também todo o pessoal desse mundo empresarial. Como eu falei, né, eu peguei uma pesquisa de 2019 de um professor da minha pós de marketing, mas hoje ele já não está mais tão atualizado como ele estava. É por isso que eu estava pesquisando aqui outro. Eu não tenho mais o contato dele para pedir outro, né, solicitar outro. Mas a gente vai ver aqui sobre o medo, né, o sentimento do consumidor, medo. Embora as manifestações de medo sejam diferentes de geração para geração, há questões em comum que impactam todas as faixas etárias. As incertezas ambientais e financeiras são as mais importantes. Uma conferida rápida nas notícias do dia a dia, desafios políticos, crises climáticas, incertezas econômicas e, mais recentemente, a pandemia de Covid-19, deixa claro por que a sensação de medo está crescendo em nível global.
Durante as pesquisas para essa matéria, o medo foi um sentimento comum nas análises das nossas 13 equipes regionais. O medo não é só um unificador global, ele já se tornou um unificador demográfico também. Então, aqui é um dado muito importante que essa pesquisa traz sobre um unificador demográfico, né? O que é que significa isso, né? Então, a gente sabe que as regiões do mundo, né, elas passam por diferentes tipos de... Então, não é um medo, vamos dizer que um medo único, né? São diferentes mesclas, existe todo um contexto, né, em cada localidade. E a gente vai ver aqui sobre a eco-ansiedade, né? Que é uma preocupação crônica com as consequências geradas pelo aquecimento global, que está em alta e não afeta apenas o mundo ocidental, né? Então, todo o mundo, né? A gente está vendo aí a temperatura do planeta, a gente viu recentemente queimadas e lá no Canadá, né, em que ninguém imaginaria uma situação dessa, um lugar gelado, um lugar de temperatura abaixo de zero, né, em boa parte do ano, e a gente viu aquela situação de incêndios, né, florestais no Canadá. Uma pesquisa sobre o clima conduzida por essa mesma empresa em 2019, 90% dos entrevistados do mundo todo disseram se sentir inseguros sobre o futuro quando pensam na crise climática. A eco-ansiedade tem feito com que pais se preocupem com o mundo que os filhos irão herdar. E isso está mudando os comportamentos de forma global. Em regiões do norte da Índia, o índice de qualidade do ar já se tornou parte do dia a dia, né? Com base nesse índice de qualidade do ar diário, os pais estão limitando a ida na escola e as atividades ao ar livre das crianças. A gente pode imaginar que, quem sabe, né, isso daqui já não deixa de existir aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, a gente já sabe, e isso é notório, de que os pais já fazem essa limitação das crianças, principalmente nessas atividades ao ar livre, né? Hoje em dia se dá mais preferências a essas atividades à noite, né? Eu vejo aqui na minha cidade mesmo, muitas atividades de criança à noite, né? Essas crianças saem, porque à tarde ninguém aguenta. E segundo, isso não era uma realidade na minha infância, por exemplo, né? E como também na de vocês também, acredito que na maioria de vocês. Então o clima vai aumentando, né? A gente está notando essa sensação térmica cada vez maior. Segundo matérias da imprensa local, a ecoansiedade está resultando em uma epidemia de inatividade que afeta crianças e adolescentes da região, o que pode ter efeitos devastadores a longo prazo, como alta de doenças crônicas e não transmitíveis, né? Obesidade, hipertensão, várias outras, né? Essas doenças que vão se tornando crônicas e que não são transmissíveis. Famílias em outras regiões do mundo, como os Estados Unidos, Austrália e China, também estão limitando o tempo em que as crianças ficam ao ar livre por conta das preocupações ambientais similares. Enquanto os pais se preocupam com os males ambientais, os jovens estão transformando o medo em ação. Deixa eu aceitar aqui outra pessoa, Kathleen. Então, enquanto os pais se preocupam com os males ambientais, os jovens estão transformando o medo em ação, como quando centenas de adolescentes de 16 países se juntaram em uma greve pelo clima em 2019, até em locais onde protestar contra o governo pode levar a consequências mais sérias, os jovens vêm se engajando, plantando árvores e recolhendo lixo. É preciso ter muita coragem para protestar na China, mas plantar árvores é algo que podemos fazer. Diz a adolescente chinesa de 16 anos, o nome dela não vou pronunciar, e ela andava tão preocupada com a poluição causada pelos resíduos plásticos no oceano
que foi até fazer uma terapia, né? Para mim, esse foi um momento decisivo em que eu deixei de ser uma mera observadora e passei a agir. Eu vi muitos PIs de vocês, né, tanto do ano passado como desse ano, que tiveram essa preocupação com o meio ambiente, levando em conta, né, que os temas que a gente do CNPq para o PI, elas sempre dão margem para diversos subtemas, né, que vocês vão englobando, que vocês vão pesquisando e se motivando para fazer. Então, a gente nota também uma preocupação de muitos de vocês na escola sobre essas questões. E aqui a gente vê, né, que essas crianças, esses adolescentes que estão aí restringindo, estão tendo a sua hora de lazer restringida, elas estão se mobilizando na internet, né, fazendo manifestações, tanto contra o governo, como contra órgãos e ONGs e tudo mais, em outras partes do mundo, né? Eu não sei dizer, eu não estou muito atualizado quanto a essas questões aqui no Brasil. Incertezas econômicas, né? É um outro medo, né, e sentimento do consumidor. A volatilidade financeira, ela vem afetando o mundo desde a crise financeira econômica global de 2008. Apesar de alguns países registrarem crescimento em 2019, o medo relacionado às questões financeiras aumentou. Essa incerteza vem sendo abastecida pelos índices significativos de insegurança econômica e desemprego, impulsionados pela pandemia do coronavírus. No EUA, nos Estados Unidos, 54% dos americanos acreditam que é impossível ter segurança financeira pessoal e familiar, de acordo com um estudo realizado em 2018 pela seguradora Max Mutual. Então, é um país que a gente tem, né, aquela ideia de que ele ainda é, né, uma superpotência, né, está perdendo espaço e influência para a Ásia, para a Rússia e China, né, que elas vêm ganhando aí notoriedade no mundo. Mas vocês veem aqui que essa pesquisa revela que 54% dos americanos... E imagina isso aqui no Brasil, né? Eu não sei dizer de alguma pesquisa recente sobre isso, mas eu acho que os dados recentes, né, sobre insatisfação do governo revelam isso, sobre essa insegurança financeira pessoal e familiar dos brasileiros. Né? E isso tudo se reflete no consumo. Aqui eu tenho outro relatório, que eu acho que não vai dar para passar hoje, mas que ele fala justamente dos percentuais dos hábitos de consumo, o que é que vem mudando, o que é que está se comprando de bens duráveis ou não, né? E os bens duráveis, eles são mais caros, né? Então, existe uma queda, não só no Brasil como em outros países do mundo, dessa compra de bens duráveis. Então, um relatório do Federal Reserve apontou que 40% dos adultos nos Estados Unidos não seriam capazes de arcar com uma despesa emergencial de $400. No entanto, o dado deste estudo que mais choca é que 1 em cada 4 adultos temem ter dívidas até o fim da vida, né? Aqui no Brasil, a gente reclama do SUS, mas lá tem muita coisa que é paga, né? A gente teve lá agora a vacina lá, que não foi paga, pelo que a gente sabe, para uma grande parte da população, mas a gente sabe que outra parte deve ter pago, né? Enquanto aqui a gente teve essa distribuição somente pelo SUS, lá a gente sabe que a coisa é mais aberta para que a rede privada também compre, né? Mas a gente sabe que lá um tratamento que aqui muitas vezes a gente consegue de graça no SUS, né? Lá é pago e o pessoal paga muito caro, né? Sabendo que aqui também às vezes demora muito para se conseguir, né? Filas de espera enormes, né? Mas a gente sabe que por aqui ainda se consegue, né? E lá isso não existe. Esse medo pode, em breve, se espalhar globalmente. Segundo um relatório de 2019, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em 14 países, incluindo a Austrália, Canadá, Chile, Alemanha, México, França, Reino Unido e Estados Unidos, os millennials
estão deixando de ser classe média, o que vem causando uma queda de prosperidade. Então, esses millennials, eles são justamente essa faixa etária em que muitos de nós, né, estamos, né, no caso nem tanto vocês, mas no caso eu, né, que estou. Essas pessoas, elas estão deixando, no caso vocês também, né, já estou aqui me bananando, vocês também. Então, vamos agora falar do contágio emocional, dominados pelo medo, né? Isso tudo que a gente está falando, pessoal, depois a gente vai ver mais embaixo o quanto se impacta e tem impacto no consumo, né? Esse relatório, ele é sobre consumo. Então, mais para baixo no relatório, a gente vai ver todos esses impactos no mercado, né? O que cada coisa desse impacto. O contágio emocional, dominados pelo medo. O que mudou? Porque o medo financeiro está crescendo em muitas regiões onde a economia é estável, né? A resposta está no contágio emocional, um traço comportamental em que as pessoas tendem a adotar e a imitar emoções umas das outras, né? Com a era digital, esses sentimentos são rapidamente transmitidos em nível global e alguns deles se espalham mais rápido e mais profundamente do que outros. Uma pesquisa feita sobre contágio emocional e viralização online revelou que, em um período de 3 meses, as matérias mais compartilhadas pelos leitores do New York Times por e-mail eram aquelas que geram emoções mais fortes, como espanto, raiva e medo, né? Então, isso daqui, esse contágio emocional, e a gente vê muito isso. A gente você tá num grupo de família, sempre tem aquela pessoa que só posta coisa ruim, sempre posta. Nunca posta uma notícia boa, sempre posta um dado negativo, uma notícia com um impacto negativo, né? Deixa eu ver aqui qual foi o comentário. Tio, manda foto de acidente. É verdade, eu pensei que o tio que você estava falando era a Delma, mas não é não. A prima fofoqueira. É isso mesmo. Então, desde 2008, as redes sociais, os serviços de streaming e os dispositivos conectados cresceram exponencialmente. E atualmente o contágio emocional é um problema mais preeminente do que o físico, gerando ondas de medo, mesmo nas regiões mais estáveis. Esse fenômeno ficou claro com a pandemia do coronavírus, que desencadeou um contágio de ansiedade abastecido pela sensação de incerteza. Isso resultou em uma onda de compras global por pânico, enxurradas de fake news sobre saúde nas mídias sociais e pessoas aproveitando para obter lucros financeiros. No caso do coronavírus, é impossível escapar dessa heurística da disponibilidade, a tendência de dar mais peso psicológico aos eventos mais recentes na memória, já que somos bombardeados 24 horas por dia por notícias sobre novas mortes, índices de desemprego e recessão econômica iminente, né? Então, eu conheço pessoas que chegaram próximo de enlouquecer, né, nessa pandemia, vendo essas notícias, vendo essa desestabilização toda, né? Eu conheço pessoas que, até da escola mesmo, né, que a gente precisava falar e dar dicas, né, para que se desconectasse, de que evitasse ver, né, porque estava chegando a um momento de explosão, né. A gente não vai dizer nome, né, mas assim, pessoas lá naquela época, lá em 2020, em março, maio, quando estava aquela quarentena geral, né, pessoal, todo mundo trancado, não estava como está hoje, né, que está mais liberado um pouco as coisas, mesmo a gente ainda estando na pandemia, mas ali tinha pessoas ali na escola que a gente via que estava muito complicado para elas viver nesse contexto. Sentimento do consumidor, né? Agora a gente vai falar sobre a desincronização social, né? O que é essa... Eu vou tossir, deixa eu tirar o áudio.
pegar água daqui a pouco. Sobre essa desincronização social. Quando a gente fala em desincronização social, o que é que vem na mente de vocês e quando vocês veem essa imagem, né? O que é que ela repassa? Ela repassa justamente o sentimento de estar sozinho, o sentimento de estar no meio de uma enxurrada. Quem aqui não já se sentiu, né? Você está no meio de muita gente, você se sente sozinho. Então a gente vai ver aqui sobre essa desincronização social. É quando as pessoas continuam a fazer as mesmas coisas, mas não na mesma hora em que as outras, né? A gente vê isso, né, nas redes sociais, quando as pessoas postam aquelas fotos felizes, alegres na piscina, e o quanto isso gera ansiedade, o quanto isso gera tristeza para outras pessoas que não estão naquela. Muitas vezes é montagem, muitas vezes. Quem aqui não já passou por isso? Né? Algumas pessoas que eu conheço que vivem falando, né, sobre isso. Então, em tempos de incerteza, as pessoas anseiam por estabilidade e rotina. Embora pareça o inverso, que o inverso esteja ocorrendo, né? Então, enquanto as pessoas estavam no meio da pandemia, trancadas e tudo mais, elas estavam ansiando, né, por essa estabilidade, por essa rotina confortável, né? E a estabilidade é justamente isso, né? Quando você busca essa estabilidade financeira, estabilidade de rotina e tudo mais, você está justamente almejando um, uma etapa, um estágio financeiro, alguma coisa desse tipo. Os mesmos avanços tecnológicos que garantem à sociedade níveis de recordes de comodidade, né? Então aqui a gente cita entrega de comida 24 horas de pedidos online no mesmo dia, né? Que aqui não é uma realidade muito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente sabe que e de produtividade, equipes de trabalho integradas mundialmente, escritórios flexíveis, vem criando uma sociedade desincronizada. Essa desincronização é quando as pessoas continuam a fazer as mesmas coisas, mas não na mesma hora em que as outras. O ritmo individual de cada um é diferente e variado. As pessoas ainda têm uma carga horária de trabalho igual ou até maior que antes, mas a jornada tradicional de 9 às 5, de segunda a sexta-feira, caiu em desuso. Elas continuam a ler ou assistir ao noticiário, mas já não fazem mais isso necessariamente em casa, na frente da TV. Essa desincronização vem afetando comunidades e causando falta de interação consistente entre as pessoas. Os momentos comunitários que antes aconteciam nos mesmos horários, ir ao trabalho, ao correio, à academia e ao supermercado, estão desaparecendo cada vez mais rápido. Com a perda dessas interações diárias, as comunidades estão se rachando. O coronavírus exacerbou isso, redefinindo o funcionamento das cidades, esvaziando os centros urbanos e remodelando o conceito de vida normal. Isso daqui também está relacionado. Quem aqui assistiu o documentário, como é mesmo o nome do documentário? Das redes sociais, o dilema das redes sociais, justamente isso. Quem assistiu esse documentário percebe que essa desincronização social, ela também tem a ver, né, com o que as redes, o bombardeamento das redes faz, né, com quais são esses estímulos negativos que as pessoas acabam sendo bombardeadas por eles, né? Quem não assistiu esse Dilema das Redes Sociais, eu sugiro que assista depois esse documentário, porque ele é muito bacana. Quem aqui assistiu, levanta a mão, o Dilema das Redes Sociais. Alguém assistiu? Brena levantou a mão. Deisiane, Lara Emanuele, muito bem. Se informem bastante mesmo. Aqui não abriu a listinha do pessoal com a mão levantada. Mas muito bom vocês terem assistido. Deixa eu voltar aqui.
essa desincronização vem afetando as comunidades e causando essa falta de interação, né? Com que as pessoas percam o conceito de vida normal. Aqui a gente vai falar sobre a resiliência equitativa, né? Agora que é um sentimento do consumidor também. No clima atual de incerteza e aceleração, deixa eu aumentar aqui para que todo mundo veja, depois eu vou colocar esse relatório para vocês lá no Moodle também, assim como outros relatórios, que eles são sobre as tendências, né, do consumidor. Não é isso não, é isso daqui. Pronto, vamos voltar para cá. No clima atual de incerteza e aceleração, não surpreende que a resiliência e a capacidade de resistir, absorver, se recuperar e se adaptar à diversidade ou mudança esteja rapidamente se transformando em uma prioridade emocional. Ela é tão importante que o tema da Organização das Nações Unidas, OMS, para a política de 2020 é o fortalecimento da resiliência. Em nível global, o conceito de resiliência está em alta. Nas escolas primárias dos Estados Unidos, Índia, China e Reino Unido, já são ministradas aulas sobre ela. Então, eu acredito que isso daqui venha para o Brasil também recentemente, né? Como aplicativos Resilient Me e Rapidify têm como objetivo tornar as pessoas mais resilientes. No entanto, há uma preocupação crescente de que a resiliência individual esteja sendo medida de forma injusta e que essa obsessão pouco saudável de perseverar ou de se manter na luta tenha se tornado uma espécie de troféu e não uma habilidade emocional. O paradoxo da resiliência é que ela reside na capacidade da pessoa de manter emoções e pensamentos positivos em momentos de estresse. Porém, diversos estudos apontam que a construção da resiliência exige o enfrentamento desses desafios. Não há vitória sem dificuldade. Vamos agora para a próxima parte, em que este é o perigo da positividade tóxica. De acordo com as pesquisas de 2019, correr atrás da felicidade pode causar uma espécie de obsessão por sentimentos que não são felizes, gerando mais infelicidade. Essa caçada constante está criando uma positividade tóxica, um conceito que prega que, para se manter positivo, e tão somente positivo, é o jeito certo de as pessoas viverem suas vidas, rejeitando tudo o que desperta a negatividade. Diversos estudos acadêmicos apontam que as pessoas que abraçam emoções negativas conseguem tomar decisões melhores, têm relacionamentos mais estáveis, correm risco de doenças com menor risco, né, de doenças coronárias, vivem mais e são mais bem-sucedidas. Essa não é uma manifestação de pessimismo, muito pelo contrário. Em 2022, os consumidores buscarão a aceitação emocional, abrindo espaço para sentimentos autênticos. O coronavírus está dando às pessoas um tempo para reflexão. E, embora o medo seja um sentimento predominante, todos estão tentando imaginar um futuro mais positivo. Essa positividade tóxica a gente vê também no meio religioso, né? Algumas pessoas, isso daí, que o meio religioso ele não deixa de criar um mercado, ele não deixa de ser também ele cria um nicho, né? E hoje em dia tem muitos influenciadores que são desse meio, né? No meio religioso a gente vê em alguns momentos, né, pessoas que elas estão ali num nível de vibração ou num nível de inalcançável, né? São aquelas pessoas que elas estão vibrando alto, que nada de negativo pode atingir, né? E essas pessoas rechaçam tudo aquilo que está num nível vibracional mais baixo, vamos dizer assim. Agora, ainda sobre sentimentos do consumidor, o otimismo radical, né? O que vem à mente quando a gente fala sobre o otimismo radical e o que é que ele pode trazer, né,
Vocês estão vendo que tudo aqui traz uma criticidade, né, sobre esses pontos. Parece que em 2020 tivemos mais motivos para chorar do que para celebrar. O noticiário insiste em trazer histórias desanimadoras. As redes sociais se tornaram antissociais. Às vezes parece que o mundo abandonou a esperança, mas há mudanças ocorrendo. Em 2022, o otimismo radical deixará a negatividade para trás, trazendo uma sensação imensa de alegria e prazer. É isso que a pesquisa aponta. Eu já tenho um pouco minhas dúvidas quanto a essa afirmação. Além de rebelde, em tempos de incerteza, o otimismo é uma opção corajosa. Mesmo com a volatilidade social, política e econômica dos dias atuais, as coisas estão melhorando, progressos estão sendo feitos. Ainda há espaço para o bem no mundo. A situação está melhor mesmo, né? Em seu livro em 2018, o cientista cognitivo Steven Pinker pesquisou estudos recentes e descobriu que a maioria das pessoas de 14 países acredita que o mundo está piorando. Pinker apresenta dados confiáveis que mostram que a vida está melhorando globalmente. A mortalidade infantil e materna foi reduzida, os trabalhadores estão ganhando mais e se machucando menos. Nos Estados Unidos, vamos agora para esse próximo parágrafo. Nos Estados Unidos, cheguei. Há menos pessoas abaixo da linha de pobreza. Qual foi o comentário? Entrou agora, Giovana. Pronto. Vai ficar gravado, viu, Giovana? Existem menos pessoas abaixo da linha de pobreza e na Ásia, bilhões de pessoas deixaram a pobreza extrema, definida por uma renda diária de 1,90 dólares, um dólar de 90 centavos ou menos. Existem aspectos negativos regionalmente, claro, podemos deixar um mundo melhor para as próximas gerações, é lógico. O coronavírus nos lançou em uma espiral de ansiedade, mas mesmo em meio às incertezas, devemos reconhecer que nem tudo está perdido. E que o que perdemos, na verdade, foi a capacidade de separar o que é real do que é falso. Em nível global, estamos em meio a uma crise epistêmica. Na era da pós-verdade, das fake news e das fábricas de rumores que estão nos levando a acreditar em informações falsas, imprecisas. A sociedade está mais polarizada em suas opiniões, gerando a ascensão do catastrofismo. A ênfase contínua em tudo que há de errado e ruim. A mídia está com um viés bem mais negativo. Isso abastece essa crise epistêmica. Um exemplo disso vem do... Vixe, minha Nossa Senhora. Uma publicação online de pesquisa que afirmou que o número de pessoas vivendo em extrema pobreza caiu de quase 2 bilhões em 1990 para 0,7 bilhão em 2015. Durante esse período de 25 anos, nenhum jornal publicou a manchete. O número de pessoas vivendo em extrema pobreza caiu em 137 mil desde ontem, né? Em tempos de crise epistêmica, precisamos focar no que é verdadeiro, não no que vende, né? Voltando agora aqui mais para baixo, para a gente ver mais para baixo. Conheça o seu consumidor do futuro, né? O perfil dos consumidores. Os estabilizadores, eles são pressionados pelo tempo, sobrecarregados, exaustos, promotores da aceitação, autoaperfeiçoadores, em busca de um estado zen, incertos, cansados da otimização e priorizam a estabilidade, né? Esses são os estabilizadores. Vamos agora para... não, ainda nos estabilizadores.
Os estabilizadores, compostos principalmente de milênios e geração X, priorizam a estabilidade de geração X, que são vocês. A estabilidade, eu estou me confundindo aqui nas gerações. Quem que puder depois me Geração X foi o. É que vem antes, Daniel. então sou eu mesmo. Os milênios são vocês. Não, é porque tem o milênio, É. aí tem a geração Z, que é quem nasceu de 2000 para frente. Entendi. Priorizam a estabilidade em todos os aspectos da vida, uma reação de falta de sincronia e a um sentimento de incerteza crônica. Essas pessoas estão começando a deixar o seu lado culto à produtividade e a optar pela aceitação radical. Então, esses são os aspectos, né? Eles são pressionados pelo tempo, sobrecarregados, exaustos, promotores da aceitação, autoaperfeiçoadores, em busca de um estado zen, incertos, cansados da otimização e priorizam a estabilidade. Esse daqui já é um perfil de consumidor, né? E isso tudo já gera, conforme esses estudos, né, nichos, né, e produtos para essas pessoas, e novos serviços e novas abordagens. Então, a sensação das pessoas precisarem estar sempre conectadas tem gerado a sensação de exaustão, tem gerado altos índices de ansiedade, depressão e exaustão. A otimização é uma reação cada vez mais comum à sensação de exaustão. Pergunta-se como otimizar a carreira, a vida pessoal, o corpo e o tempo. É normal entre as pessoas no mundo todo, né, perguntar sobre isso. Isso está impulsionando o mercado. A ascensão de coaches de vida, audiolivros de autoajuda, aplicativos de otimização reforçam que o mercado de autoaperfeiçoamento está em alta. Né? E a gente está vendo realmente isso, a quantidade de coaches, a quantidade de autoajuda, né, desse tipo de livro, e ela tem a ver justamente com essas pessoas que que são os estabilizadores, né, que eles buscam essa estabilidade. De acordo com a consultoria Marketing Research, que é de pesquisa, né, pesquisa de mercado, o setor de aperfeiçoamento pessoal movimentou 9,9 bilhões em 2016 e deverá chegar aos 13,2 bilhões em 2022, com um crescimento médio anual de 5,6%. Esse dado, ele é um dado impressionante e devastador, assim, do quanto isso é uma oportunidade, né? Cada vez mais forte, né? A gente vê por aí que tem pessoas vendendo cursos, fabricando esses cursos, e tudo nesse sentido está vendendo muito, né? Toda hora a gente é bombardeado também por os anúncios no YouTube, os anúncios no Facebook, que eles são direcionados justamente para isso, né? Quando você vai fazer essa propaganda direcionada no Google, você coloca o perfil de dados, você coloca várias coisas, e os dados que estão lá no Google, cadastrados no seu perfil, eles vão direcionar isso justamente para você, né? Você tem como colocar até por região, né? Essa propaganda, e ela vai ser direcionada justamente para você quando você estiver no YouTube, por exemplo. Sejamos francos, buscar o aperfeiçoamento não é algo exatamente ruim. No entanto, uma grande parte da sociedade é vítima da síndrome do bem-estar. Um foco pouco saudável no aperfeiçoamento. A gente vai encerrar, eu vou marcar aqui onde a gente parou, e a gente continua na próxima, assim como também eu vou gravar alguns conteúdos sobre isso. E vou colocar esses textos todos disponíveis, né? E a gente vai fazer algumas discussões acerca deles. O que causa o efeito oposto, né? Diminui a autoestima e amplia o sentimento de inadequação. Qual é o antídoto para essa busca pela otimização extrema? Em 2022, os consumidores estarão abertos para a aceitação radical, o desejo de experimentar a vida como ela é,
o que torna a aceitação radical diferente, né? Essa aceitação radical, ela é um paradoxo entre buscar se aperfeiçoar e se aceitar. Mas o que isso significa para os estabilizadores? Em vez de tentar otimizar todos os aspectos da vida, é melhor identificar o que é realmente preciso melhorar e dedicar o tempo e os esforços necessários de acordo com as prioridades. É cada vez mais comum ouvir que precisamos aprimorar tudo em nós mesmos de uma vez só, incluindo aquelas partes que nem sabíamos que precisávamos aperfeiçoar. Vamos agora para essa que vai ser uma das últimas partes, estratégias de engajamento. Como se preparar para atender um grupo incerto sobre o futuro e cansado da otimização. Aqui já é uma dica já para quem pretende trabalhar com esse tipo de público que tem esse perfil, né? A simplicidade importa, comércio calmo e comércio unificado, comunicações unificadas, né? Vou sim, Mariana, fazer a chamada daqui a pouco. Qualquer coisa eu faço um super print aqui e vocês vão, depois eu pego essa chamada. Deixe-me ver. O que mais que a gente. Pronto, deixa eu passar aqui para essa parte, para a gente ver essa última parte. A simplicidade importa, né? O cansaço decorrente da tomada de decisões atingiu níveis recordes. A pesquisa sobre um vestido preto no Google traz bilhões de resultados. Então, a melhor forma de fazer com que o consumidor compre ou recomende um produto é apostar na simplicidade das decisões. Essa necessidade foi acelerada devido à pandemia. E à medida que o isolamento social vai começando a diminuir, as experiências de compra simplificadas irão atrair um consumidor interessado em estabilidade e praticidade. Desafio atual. Pressionados pelo tempo e sobrecarregados, os estabilizadores se sentem desanimados com a abundância de serviço, tanto nas lojas físicas como nas plataformas online. O excesso desestimula conversões, né? Conversões em compra, esse excesso de publicidade. Oportunidade para 2022. Crie um ambiente de loja que facilite a experiência de compra, que foque em embalagens com etiquetas diretas e concisas. Não os leve em uma jornada, economize o tempo deles, né? Então, a gente sabe que tem lojas, né, que tem essas lojas online que você vê um monte de coisa para poder chegar. A gente vê também esses anúncios de YouTube, você é direcionado para uma página, ela tem um nome, aquela página, LinkedIn, é alguma coisa desse tipo, em que você tem acesso a um curso, muitas vezes longo, alguma coisa bem introdutória, para no final lhe vender um produto, né, dar uma amostra grátis daquilo que vai ser dado, isso dali cansa demais, né? Primeiro você passa por um curso, para depois ver que é uma amostra daquilo que está lá, para depois você receber uma oferta do curso completo para isso, para aquilo outro, sempre uma solução milagrosa. Então é mais ou menos isso que a gente tem visto. As vendas em lojas com linhas limitadas, uma categoria que inclui essas lojas aí, devem crescer 5,6% anualmente até 2023, de acordo com a consultoria Imar Analytics. Nos supermercados tradicionais, esse número deve ser de apenas 0,5%. Vamos a esses estudos de caso. A Aldi é uma rede alemã de supermercados que dobrou o número de suas lojas nos Estados Unidos, já é a terceira maior empresa do setor, apenas para a Walmart e a Kroger. Enquanto outros nomes do setor estão sob o risco de falência. A Aldi está crescendo não por causa do preço, são formatos de lojas simples, linhas reduzidas. A Aldi vende cerca de 1.400 escovos contra os mais de 40 mil dos supermercados americanos tradicionais, e produtos selecionados estão atraindo os consumidores. A Mapei é uma loja de lifestyle
Lifestyle. Vixe Maria, olha, eu sou uma pessoa, eu estou ficando cada vez pior no inglês. Que incentiva a redução de lixo, com sede em São Paulo. Além de um ambiente simples, as categorias de produtos são divididas em áreas-chave: recipientes para viagens, caixas, casas sem lixo, kits de desperdício zero, né? Então ela tem essas áreas-chave. Os produtos são selecionados. A navegação descomplicada e a comunicação simples ampliaram a presença do público e a receita da loja física. Então a gente já pensa aqui que ela tem um misto e um híbrido também entre o online, quando ela fala dessa navegação descomplicada. E também a loja física deve também ter um layout parecido com o que está disposto, né, nessa parte virtual. A NetEase abriu sua primeira loja física naquela cidade lá da China que a gente viu ontem, com estoques limitados, né? E significa o nome Yeton, Vixe Maria, esse nome aí em inglês, ele significa literalmente escolher com cuidado. A empresa digital abriu a sua loja física para dar ao público uma versão simplificada do seu e-commerce. Além de vender apenas esses schools, que tem aqui um significado para eles, eu vou depois pesquisar e trazer aqui para vocês. Mais populares online, o espaço tem um pé direito alto, prateleiras mais baixas e superfícies claras, tudo para não sobrecarregar o público. Trazendo aqui um pouco sobre essa parte de clara, de luminosidade, as lojas mais escuras, de ambiente mais escuro, provavelmente elas são mais caras. Esse ambiente, quando ele é mais escuro, ele já dá um indicativo. Nessas lojas de luxo, elas já trazem mais esse conceito. A gente já vai chegando. Sim, justamente, são minimalistas, gostam das coisas mais simples possível. Isso mesmo, Vitória. Ô, Daniel, eu pesquisei aqui, eu fiquei curioso também sobre esse negócio desses escudos. Aí o que são eles? É uma coisa que eu vi muito principalmente em loja de imóvel americano, porque eu assisto um pessoal brasileiro que mora lá nos Estados Unidos e eles falam bastante sobre isso. Aí o school eu pesquisei aqui até o significado, que é uma sigla isso daí. Stock Keeping Unit, que é um código de estoque, para, por exemplo, ele vai lá no supermercado, vai ver tal produto, aí ele pega o código, pega pelo celular, e aí ele já valida ali pelo celular para ver se tem mais daquele produto no estoque da loja para ele comprar. Tipo, vai ter ali, por exemplo, eles podem deixar uma lista dos produtos que eles estão vendendo, por exemplo, na frente da loja, e ali você só chega ali, pega o seu celular e coloca ali, escaneia o código, vê se tem o produto ou não. Aí se tiver o produto, você entra e já era. Também deve ter sugestões de similaridades de produtos semelhantes, né? Deve ter todo esse aparato, né, de coisas para que você veja as similaridades que estão disponíveis, né? Essa outra loja em Tóquio, ela é uma papelaria, né? E ela é um exemplo perfeito de linhas limitadas de produtos. A simplicidade dá o tom do layout, mais de 2.700 tipos de papel são dispostos por cor e tamanho, eliminando a decisão e a frustração do processo de compra. Então aqui a gente encerra já 20 horas e 1 minuto. Eu vou fazer aqui um super print da página, quem está presente. 29 pessoas presentes no momento. Está carregando aqui o print. Para eu não fazer aquela chamada bem chata e demorada, depois eu faço ela aqui. Pronto. Estou aqui com um print. Quem não for fazer o mapeamento recebe o certificado, recebe desde que tenha a frequência. Mas o mapeamento
é o que define o pessoal que vai para a bolsa. É muito importante que vocês, quem for querer concorrer à bolsa, as 10 bolsas, faça esse mapeamento, certo? Já é para começar, sim, a fazer o mapeamento. Já pode começar. Já temos gente aqui que já está com ele bem adiantado, pelo que eu já sei. Então vocês já podem começar. Ele é individual, o mapeamento é individual. De 5 a 10 páginas. Robson já começou. Se eu não me engano, temos outra pessoa aqui que já começou também. Deixa eu ver. Emily, se eu não me engano, já disse que já começou também. Então temos. Amanda já começou. Deisiane já fez bastante coisa. Os temas do mapeamento são aqueles que estão no arquivo da aula 1, sim, isso mesmo. E é muito bom ver esses exemplos, pesquisar outros exemplos sobre como se faz. Quantas páginas são necessárias? De 5 a 10. Com 5 páginas você já fez aquilo, já atendeu ao requisito e a gente vai avaliar essas 5. Agora a gente tem que ser a autoria de vocês. Assim, é importante que eu estava dando uma dica até para a Deisiane, né? A gente tem muita coisa disponível na internet, tem. Mas, assim, é importante a autoria, porque depois a gente vai tentar publicar. E quando se tenta publicar uma coisa que não tem autoria, que é plágio, o pessoal que vai publicar, ele passa isso nos softwares de antiplágio, como o CopySpider. E o CopySpider, ele indica de cada trecho de onde foi retirado. Eu já passei coisas aqui no CopySpider, como também eu tenho o CopySpider instalado. Ele dá o relatório completo de onde foi retirada cada trecho, né? Então é importante que tenha a autoria de vocês, mesmo pode ser uma reescritura, né? Existem as técnicas de reescritura que você vai reescrever aquilo, mas você vai referenciar. Os sites de publicações é como estudo e base. Você vai estudar e escrever com suas palavras, isso mesmo, Deisiane. E você vai referenciar também, né, aquilo que você retira. No caso, os sites, eu recomendo que vocês procurem mais pelo Google Acadêmico e retirem as referências de lá mesmo. Quem estava na aula 1, eu mostrei como é que você traduz alguns artigos, né, em inglês. Né? Você tem a opçãozinha lá de ver em HTML. E você visualiza a página em HTML e traduz automaticamente no tradutor do Chrome. Né? Então ali você já tem acesso a uma leitura sobre os artigos em inglês para quem tiver dificuldade ou estiver achando poucos artigos em português. Né? A gente sabe que tem uma literatura maior em inglês. As referências em inglês, lá no Google Acadêmico você copia também a referência certinha lá, que é a referência que você coloca embaixo, né? Lá embaixo, aquela referência na norma da ABNT, você copia ela lá do Google Acadêmico, clicando naquele sinalzinho de aspas, que a gente também mostrou nas aulas anteriores. Então, qualquer dúvida, vão lá nas aulas anteriores e vejam lá como é que pega a referência com a norma da ABNT no Google Acadêmico. Tem como pegar, é bem fácil de pegar. E ele dá 3 opções, ele dá na APA e ele dá em outros tipos de normas internacionais e tem lá a ABNT. Então, pessoal, quem é que ainda vai fazer prova hoje é de História, de Inglês e de Geografia, todo mundo já terminou. Eu ainda vou fazer. Ainda vai fazer. Tinha esquecido, o Vitório tinha esquecido da prova. Mariana já fez, tem que fazer ainda. Terminou, falta história. Ah, meu Deus, depois vão fazer, vão estudar. Mas relaxa, eu vou fazer agora. Pois vai dar certo. Eu vou disponibilizar esses textos, esses relatórios, todos lá no Moodle. O vídeo de hoje também. Como eu falei, eu fiz aqui um super print da página, que pegou todos vocês que estão aqui presentes, né? E eu vou colocar lá na presença. Eu estou aqui com o print salvo. Professor, ainda vai ter segunda chamada, né, das provas? Vai ter segunda chamada. Vai ter Só uma pergunta mesmo. Vai ter segunda chamada dia 29 e dia 30, salvo engano. Viu?
tá cansada do aulão de hoje dos terceiros. Ah, meu Deus. E aquilo cansa, minha gente? Cansou, não. Pois tá bom, viu, pessoal? Obrigada, até a próxima aula. Na próxima aula, deixa eu ver quando é que vai ser. Vai ser na semana que vem, dia 27 e dia 29, provavelmente. No dia 11 vai ter Tiquinha. Tiquinha vai falar com a gente. Eu já fiz aqui, viu, o print da tela toda. E já está todo mundo com a presença, os que estão aqui, viu? Boa noite, pessoal. Ótima noite para vocês. Deixa eu interromper aqui a gravação. Tchau. Tchau. Até a semana.